Fernandinho, boa tarde, cara. Boa tarde. Imagino, depois daquele gol, vi que você deu centenas de entrevistas, todo mundo aí falando sobre... Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o alívio de ter marcado esse primeiro gol para o Flamengo. Todo mundo sabe que você estava querendo fazer esse primeiro gol. Primeiro eu quero agradecer a Deus, né? Porque era algo que eu estava buscando desde quando eu cheguei aqui. O atacante sempre busca, eu acho que tem outras coisas ainda mais importantes, que a gente se adaptar ao esquema do treinador, do grupo, a forma com que a gente joga. Mas o gol pro atacante, ele é sempre bem-vindo, te dá confiança e te ajuda durante as competições naquilo que você precisa. E para mim foi muito bom, foi sim um alívio, né? Um alívio ficar depois de alguns meses sem marcar, voltar a marcar e o mais importante de tudo é ter ajudado a equipe a conseguir a classificação. Mas eu acredito também que nós nos falamos muito sobre os 3 gols, né? A vitória por 3-1. Não podemos esquecer que os 2 gols que foram feitos contra o Figueirense lá tem muita importância, porque sem o gol do Alan e o do Marcelo, a gente não teria conseguido a classificação com 3-1. O Zé Ricardo, quando ele justificou a sua entrada naquele jogo, ele falou, deu uma explicação bem contundente até, falando que você é um cara de drible curto e que era importante para aquela partida. O que você tem a dizer aí sobre essa sua característica? Realmente, para alguns tipos de jogos assim mais truncados, né, parece que é algo que faz a diferença. Olha, é algo que eu trabalho em cima daquilo que eu tenho de melhor, que eu me sinto mais confortável, que eu me sinto bem. E em jogos como esse, assim, nós sabíamos da dificuldade que nós iríamos enfrentar. E como o Zé antes da entrevista, ele já tinha falado que ia ser um jogo truncado, que na maioria das vezes ia precisar do 1 contra 1 pelos lados do campo para que a gente pudesse furar o bloqueio que seriam feito no mínimo de 2 linhas de 4 pela equipe adversária. Como eles estavam com o resultado, foi isso que fizeram. Mas nosso time jogou muito bem. Teve o lindo gol do Everton, que foi uma tabela, uma jogada que ele saiu da esquerda, tabelando, caindo do lado direito e dando aquele toque sutil e bonito. Teve o do Jorge também, outra jogada individual. A do Everton foi jogada de tabela e rápido. E a do Jorge, jogada individual também, tirando 1, 2 adversário para daí ter a condição de chute devido à forte marcação deles. No bloqueio, e no meu caso também, tive que tirar o marcador para poder chegar em condição de finalizar. Então aquilo que o Zé tinha falado até antes mesmo, conversado com a gente, aconteceu no jogo e é de suma importância. O trabalho do Zé tem sido muito em cima disso. O Zé é um cara que estuda bastante, como eu sempre falo nas minhas entrevistas, e entende bem os adversários. Eu acho que as informações que ele tem nos passado têm facilitado bastante o nosso trabalho. Fernandinho, tudo bom? Tudo bem? Como é que vocês estão encarando os jogos do Campeonato Brasileiro agora que vocês estão na vice-liderança? Cada jogo é uma final para vocês? É assim que vocês estão encarando? É exatamente assim. É assim que nós estamos chegando, vencendo os jogos. Se você não encara jogo a jogo como uma decisão, as coisas acabam ficando ainda mais difíceis. Mas quando você entra dentro de campo, esquecendo aquilo que passou e aquilo que vem pela frente, pensando exatamente e apenas naquele jogo, naquele momento, as dificuldades ela acabam diminuindo, porque o foco total está no jogo. E é assim que nós estamos encarando. Os times que foram campeão nos últimos anos, eu tenho certeza que pensaram assim, encararam cada jogo como uma grande decisão. E assim o nosso grupo está fazendo. Agora eu queria que você falasse um pouquinho do Diego, porque essa adaptação tão rápida dele tem chamado a atenção. 3 jogos, fez 2 gols, contra o Figueirense foi uma peça fundamental também. Como que tem sido a importância dele dentro de campo para vocês e fora também nos bastidores? Assim? O Diego é um jogador diferenciado, isso é fato, todos nós sabemos. É um cara que tem um talento acima do normal. E o que chama também a minha atenção, e tem chamada do grupo também, é a humildade do Diego para trabalhar, a forma com que ele trabalha, a dedicação. E o Diego, por ser assim,
facilita ainda mais. O nosso grupo é muito acolhedor, né? Abraça, assim como foi com o Diego, foi com o Damião também. Os caras acabaram de chegar e já foram abraçados, assim foi comigo também na minha chegada. O grupo abraçou e isso acaba facilitando o jogador que chega em um ambiente novo, no elenco diferente. E, poxa, tem nos ajudado bastante. A adaptação se adaptou rápido, né? Ficou muito tempo fora do Brasil e conseguiu rapidamente essa adaptação, nos ajudando. E é um cara que tem nos ajudado e vai nos ajudar muito, com certeza. Nós sabíamos disso, eu tinha certeza que isso ia acontecer, pelo talento que o Diego tem e por ser um cara que trabalha de uma forma impressionante. Fernandinho, vocês já vêm de um bom momento no Brasileiro, mas depois daquela derrota para o Figueirense em Florianópolis, já começaram a questionar, o grupo do Flamengo não é tão forte assim, menosprezou o Figueirense. Não só a vitória conseguindo a classificação, mas do jeito que foi, né? Com o Flamengo jogando bom futebol, juntando agora Sul-Americano e Brasileiro, um bom momento, vocês jogando muito bem, conseguindo fazer gols, dá ainda mais confiança, dá para sentir que vocês estão cada vez mais soltos, mais tranquilos, mais alegres, dá para ver realmente durante o treinamento todo mundo sorrindo, realmente esse clima que está mesmo, essa vitória deu ainda mais moral para vocês? Olha, o ambiente está muito bom, né? E as vitórias, é óbvio que traz essa alegria e melhora o ambiente. Em relação ao jogo do Figueirense, nós tomamos 2 gols de bola parada, que é um ponto muito positivo e muito forte da equipe do Figueirense, isso nós temos que admitir, mas conseguimos fazer 2 gols também. Tomamos 2 de bola parada, teve a infelicidade também do nosso atleta, mas isso acontece, é algo que acontece, só que não acontece todo jogo, esse tipo de infelicidade. Então foi um jogo atípico, né, que a gente não pode tirar parâmetro apenas desse. Nós tivemos outros jogos bons, que são desses aí, dessa quantidade de jogos, nós tiramos parâmetro e queremos traçar como objetivo atingir o melhor da nossa performance. E a outra que eu queria te perguntar, vocês vão agora para mais um jogo lá em Cariacica, até agora no ano são 5 jogos, 5 vitórias lá, né? 100%. O gramado é bom, o que dá para falar lá de Cariacica, que está dando sorte para vocês? Tem esse jogo contra a Ponte também, um adversário complicado, de repente a próxima chave, o próximo confronto da Sul-Americana é ainda em setembro, pode ser lá também. É um lugar que você, obviamente, gostou por ter feito gol, mas o gramado é bom, é um estádio bacana, realmente é um lugar que dá para jogar e dar sorte? Olha, cara, o gramado é bom, eu estou feliz de jogar lá. Lá tive a oportunidade de dar assistência, de fazer meu primeiro gol, a torcida nos abraçou e tem sido muito bacana lá. A gente tem nos dado muito bem lá, que é um lugar muito, muito especial, tem se tornado um lugar especial para nós. Mas o Flamengo é assim, né? A torcida do Flamengo ela é muito carinhosa e nos ajuda em qualquer lugar, independente de onde a gente for. E eu acho que isso é importante, a importância da torcida em nos ajudar em momentos como esse tem feito sempre a diferença. Obrigado, Fernandinho. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu.